Não, bom dia, meu nome é Marcos, sou supervisor. Gostaria de abordar com vocês aqui um ponto que eu vim refletindo na minha caminhada aqui para o serviço, né? Leva 50 minutos da minha residência até o meu trabalho e eu vim refletindo sobre isso, sobre a função puxa-saco. Hoje em dia está acabando essa função puxa-saco, né? E isso está impactando em muitas coisas com uma geração, né, uma geração passada que tinha essa função, tinha os seus funcionários, onde eles eram, né, vamos dizer assim, faziam além do limite que é exigido por uma empresa, essas coisas. E isso está incomodando muitas pessoas. Eu vi um vídeo esses dias de um rapaz, ele estava até chorando na internet, dizendo que ele estava tendo que trabalhar num sábado porque o funcionário dele não foi trabalhar. E só que ele não entende assim, ele é o patrão, ele é o dono da empresa. Então, assim, a partir do momento que o funcionário não foi trabalhar, a empresa é dele. Ele tem que estar lá, ele tem que trabalhar. Imprevistos acontecem. Todo dia eu chego aqui às 7 da manhã e tem um ou outro funcionário meu que não vai trabalhar porque o filho ficou doente, porque teve um outro problema, e acontece. Então, assim, você estando nessa função, eu como supervisor, se não tem ninguém para colocar no lugar, eu me disponho a ir e fazer o trabalho dele, porque eu tenho que saber o que ele faz, eu tenho que entender o que ele faz, para a hora que ele faltar e não tiver ninguém, a empresa também não pode parar. E muitos dessa nova geração também, empresários que resolveram empreender, acha que assim, por eu ser dono da empresa, eu não posso trabalhar, eu não posso pôr a mão, eu não posso estar ali, o funcionário tem que fazer isso por mim. E hoje a gente também tem que ressaltar que essa nova geração está ensinando, né, para gente que não é bem assim, que não pode você ser escravo da empresa e nem a empresa escravo do funcionário, que hoje tem que ter uma igualdade, que hoje você e a empresa são parceiros, a empresa te contrata, te paga e você presta o serviço para ela e ponto. Então, assim, isso está sendo um debate muito grande porque estão colocando muita culpa também na geração nova, né? A chamada geração Z, que não querem trabalhar, que não querem fazer isso, mas às vezes não é isso. É, Antigamente tinha aquele negócio de que assim, o patrão era o rei e todo mundo tinha que obedecer, se não era mandado embora, então isso criava vários puxa-sacos em volta daquela pessoa para não ser mandado embora. Só que nessa época a gente não tinha muito sobre empreendedorismo, sobre abrir o próprio negócio, não tinha opções como Uber, como mototáxi, né? Como você abrir um carrinho de lanche, alguma coisa que te desse uma renda a mais, né? O brasileiro sempre foi tratado para ser burro, para ser ignorante, para não aprender a empreender. Por quê? Porque para a gente ser escravo o resto da vida. E hoje não. Hoje você aprende o que é empreendedorismo. Então, assim, se você não está feliz naquela empresa, hoje o funcionário chega e fala: não estou feliz, ponto, estou pedindo a minha demissão e acabou. E a geração minha, a geração mais antiga, não está acostumado com isso. Por quê? Porque quando você entrava numa empresa, você provavelmente ficaria ali 20, 30, 40 anos até aposentar. Todos os meus tios são aposentados por uma empresa, ou no máximo duas, né? Eu ainda tenho conhecidos que têm 40 anos de empresa, né? E continua lá até o fim da vida. Então, assim, a gente tem que entender esse ponto que hoje, com a internet, né, com a tecnologia, as pessoas começaram a entender que não precisa ser mais puxa-saco, que elas têm opções. Se elas saírem daquela empresa, ela tem opções. E ao mesmo tempo, os gerentes, né, os supervisores, os donos da empresa têm que entenderem também que eles têm como, né, opção, sim, ou eles são parceiros,
ou eles vão ter que trabalhar. Não é porque a empresa é deles que eles vão poder apenas chegar lá, sentar, dar ordem, ir embora e acabou. Não, você tem que viver. Tem aquele ditado antigo: quem engorda o gado é o olho do dono. Então você tem que estar preparado para isso. E eu estou vendo hoje que muitos e muitos ainda não aprenderam isso. E aí estão colocando a culpa na nova geração, falando que a geração Z é isso, é aquilo. E não conseguem enxergar também que não é só isso. Elas estão nos ensinando também, as outras gerações, que eles também podem ter a sua independência sem precisar ser o puxa-saco. Então hoje, a função puxa-saco, ela está vendo com maus olhos, já era vista, hoje está sendo pior. Então, assim, as pessoas estão começando a deixar essa função, né, puxa-saco, e isso está incomodando muita gente. Então, assim, gente, vamos mudar, vamos para frente, vamos ser parceiro dos funcionários, funcionários vão ser parceiro dos patrões, conversar, sentar, explicar, você entendeu? Acabou a era da escravidão, mas a gente, por mais que a gente não queira, a gente ainda vive numa escravidão de luxo, né? Onde a gente trabalha, os empresários trabalham igual um louco para o governo, né? Para o governo ter uma renda, os funcionários trabalham igual um louco para também não conseguirem nada, e está cada dia ficando mais difícil para todos. Só que é hora de se unir e ter a parceria, todo mundo trabalhar para quê? Para que a gente possa prosperar, a empresa possa crescer, possa dar bom fruto, para que todos ganhem. Mas acabou esse pensamento de o funcionário é o Deus e o empregado, o funcionário não, o patrão é o Deus e o empregado tem que ser o escravo. Hoje é parceria. Então, assim, a partir do momento que começar a entenderem isso, muitas empresas vão para frente. Nós temos vários exemplos de pessoas que a hora que começaram a interagir com os funcionários, começaram a dar a atenção que o funcionário realmente merece, a empresa deslanchou. Porque o funcionário é o que sabe o que está acontecendo. É ele que está ali na frente, ali, é ele que entende a dor da empresa. Converse com ele, entenda. O dia que ele não puder ir, é lógico que tem exceções, né? Tem casos de pessoas que realmente dão trabalho, que não querem trabalhar, que fazem corpo mole. Mas a maioria não. A maioria, se ela não vai trabalhar, é porque teve algum problema, alguma coisa. Então, assim, a geração antiga que ainda é puxa-saco, ou alguém que está entrando agora querendo ser puxa-saco. Eu vi uma moça também que trabalha com RH e falando que para você se dar bem na empresa você tem que ser puxa-saco. Mentira, gente. Sai dessa vida, acabou. A geração puxa-saco acabou. Hoje você ser puxa-saco vai te prejudicar na empresa. Então, assim, não caia nessa, não caia nessa de coach, de essas histórias aí, porque eles querem ganhar dinheiro e ficam inventando essas histórias com vídeos que você tem que se puxar saco, que senão você não vai se dar bem na empresa. É mentira, entendeu? É isso, gente. Eu acho que é uma opinião minha, não tenho canal, não tenho nada, mas é uma opinião que eu deixo aqui, que eu acho que está na hora de refletir sobre muito.